Olha aí, ó, gente. Pescada branca. Esse grandão aqui é o quê? E o pequeno? Tudo é acari, gente. Mas é de espécie diferente, tá vendo? Eu gosto daquele pequeno. Esse daqui eu acho que é piranha. Piranha preta. É pra cortar pra fritar. Olha aí, gente, o tilápia. Vai por aí mais outro pau menor aí. Isso aqui acaba com a mão da gente. Isso aqui é rim, né?